bem-vindas a mais um episódio do programa Entre Elas, em parceria com o Diário da Capital. E hoje nós vamos abordar o tema endometriose, cólicas fortes. Quando devemos nos preocupar? Para esse assunto, recebemos as convidadas doutora Janaína Góes e Aniele Brito. Por favor, se apresentem para todas nós, fale um pouco de vocês, doutora Janaína. Bom dia, obrigada, Josi, pelo convite. Sou ginecologista obstetra e também tenho formação na parte de ginecologia endócrina, além da parte de fertilidade funcional, né? Então, englobando toda a saúde da mulher, desde a fase lá da infância, passando pela adolescência, a vida adulta e também no climatério. Olá, bom dia, eu me chamo Aniele, sou advogada, tenho 33 anos e sou portadora de endometriose. Então, hoje nós vamos compartilhar, né, com vocês a história da Aniele e a doutora Janaína vai esclarecer as dúvidas que a gente tem, né, que muitas mulheres têm. E porque o Entre Elas, ele é um programa que ele acolhe e informa. Doutora, cólica forte, quando isso é muito preocupante? Então, a gente precisa entender que cólicas um pouquinho leves, né, no início do ciclo menstrual, primeiro e segundo dia, pode ser um pouquinho comum, mas dores muito fortes, incapacitantes, que atrapalhem você de trabalhar, de você ter o seu convívio de lazer, de estudar, já merece atenção, né? E a endometriose é uma das causas dessas cólicas mais intensas e precisa ser investigada. E quais são os outros sintomas da endometriose, fora a cólica muito forte? Tá. Dependendo do acometimento, né, da endometriose dentro da cavidade pélvica, às vezes pode dar alterações intestinais ou urinárias durante o ciclo menstrual, às vezes dores, né, durante a relação sexual e em alguns casos mais graves causar até a parte de infertilidade. E Aniele, muito obrigada pela sua presença também, assim como a doutora Janaína. E divide com a gente a sua trajetória com endometriose, como foi que você descobriu, quais foram os primeiros sintomas? Então, eu até brinco que eu acho que a endometriose nasceu junto comigo, porque desde a minha primeira menstruação eu já sofri bastante. Então, assim, eu menstruei muito nova, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, e assim, fui a primeira de todas as minhas amiguinhas, e eu sempre sofria muito, muito. Eu não lembro de ter tido um ciclo saudável, assim, uma dorzinha aqui, outra ali, não. Sempre foram dias, assim, que era uma doença para mim. Eu sofria muito, eu ia sempre em emergência para tentar passar a dor. E ia em vários médicos, tentava descobrir o que eu tinha, mas, não, você tem ovário policístico. E aí eu comecei a utilizar o anticoncepcional muito cedo. Eu acho que eu tinha 15 anos, 16, no máximo. E aí o uso de anticoncepcional acaba mascarando a endometriose. Eu só vim descobrir a endometriose com 28 anos. E foi numa consulta aleatória, a médica solicitou um exame chamado CA-125 e verificou que estava muito alto, além do normal. Geralmente dá 35, o meu deu além de 35, deu 100 e alguma coisa. E aí vamos investigar, e aí a gente começou a investigar, fez ressonância, ultrassom da pelve, e aí verificou que realmente eu tinha endometriose profunda. E aí começou toda a minha luta para ter uma qualidade de vida. Na verdade, você já lutava há anos, né? Porque demorou muito para sair realmente o diagnóstico. E para deixar essa informação, o fluxo era intenso? Muito. Tinha febre? Não tinha febre, mas eu tinha um fluxo muito, muito intenso que eu tinha que utilizar, às vezes, aqueles absorventes noturno durante o dia, porque eram fluxos, assim, muito intensos. Até para a escola, eu ficava com vergonha de ir, porque às vezes vazava, e no meio da aula eu tinha que ligar para os meus pais, para eles irem me socorrer na escola, porque tinha vazado, e eu precisava trocar de roupa. Então, assim, era meio constrangedor, porque eu ainda era uma adolescente e
com os coleguinhas é meio constrangedor, Sim. né? Então, doutora, esse fluxo intenso na adolescência já é um sinal ali de alerta, né? Sim, já é um sinal de alerta. Geralmente a gente fala que tem que ser absorventes normais, né? Não precisa ser esses noturnos, e fazer a troca ali durante o ciclo de 2, 3 absorventes. Se você precisa usar muito, né? Vem aqueles sangues também com muito coágulo, aqueles pedaços meio que mais endurecidos, também é um sinal de alerta de que, além da endometriose, pode ter junto também a adenomiose, que é a endometriose dentro do útero, que vai causar essas dores mais fortes e um fluxo mais intenso também. Entendi. Eu falei em relação à febre, perguntei, né, em relação à febre, porque algumas adolescentes relatam quando ficam menstruadas, que dá febre. Então, é um sintoma também na adolescência? É comum ter febre na menstruação por conta da suspeita de endometriose ou não? Para a endometriose em si, não tanto, né? Febre a gente acaba pensando que é algo inflamatório, infeccioso, na verdade mais infeccioso. Aí tem que descartar outras, né, causas, fazer um hemograma, fazer um rastreio, né, ver mais sintomas, se ela também não está com uma infecção urinária junto, que isso às vezes pode confundir, né? Mas febre em si, para a gente pensar em ser endometriose durante o ciclo menstrual, não, é mais a questão da dor incapacitante. Entendi. E qual é o exame mais indicado para adolescente, né? No caso dela, que demorou muito para sair o diagnóstico, para ter aquele diagnóstico mais preciso, né? E rápido, né? Para que comece um tratamento. Deve-se ir ao ginecologista, né? Sim. Então, ele passa ali os exames. Mas, como os pais, por exemplo, que levam o adolescente, como aconteceu com a Aniele, demorou muito, né? Uhum. Então, assim, qual exame ele deve cobrar, os pais devem cobrar do médico, né? Que não passe logo de primeira, para que eles tenham esse cuidado de um diagnóstico precoce. Às vezes o diagnóstico ele é um pouco mais demorado pelo fato da mulher achar que é normal ela ter que conviver com essa dor, né? Culturalmente falar que é normal mulher sentir dor, então isso acaba atrasando também um pouquinho mais o diagnóstico. Às vezes o próprio profissional acaba invalidando a dor da paciente, e às vezes o próprio convívio familiar também acaba deixando essa dor um pouco menosprezada e ela vai convivendo com isso. Eu sempre digo que o diagnóstico vai ser clínico, o exame de imagem vai ser um complemento do que ela está sentindo. Então, o que a gente às vezes demora também, porque por plano de saúde, às vezes você demora a fazer esses exames mais específicos, que seria uma ultrassonografia com preparo, precisa ter um preparo intestinal para a gente poder conseguir visualizar se tem acometimento, né, do tecido endometrial fora da cavidade uterina. Às vezes pode ser feito também através de uma ressonância magnética. Pacientes, né, adolescentes que teoricamente não iniciaram ainda atividade sexual, a gente acaba optando pela ressonância porque não é nada muito invasivo. E em alguns casos mais graves, o diagnóstico, né, padrão ouro que a gente fala, é a cirurgia laparoscópica, onde você vai evidenciar olho nu ali, se tem o foco, retira aquilo ali para fazer uma biópsia. Entendi. Então, Aniele, você começou a fazer esses exames já com 25, né? 28 anos. E como é que foi assim, essa busca? Como é que foi lidar com a realidade do diagnóstico? Foi muito triste, né? Porque depois que eu descobri a endometriose, que eu acho que ela realmente apareceu na minha vida, porque eu imaginava que eu tinha, mas depois que eu tive o diagnóstico, que eu comecei a sentir realmente as dores que eu achava que lá atrás eram dores incapacitantes, mas nem tanto quanto as que eu sentia há 2, 3 anos atrás, que, nossa, eu sofri bastante, eu vivi à base de morfina. Aí chegou uma fase que eu falei, eu pesquisei muito a respeito da doença, e eu também tinha um acompanhamento médico, e a médica falou, Aniele, se tu ficar tomando morfina sempre, seu corpo vai se acostumar, você vai acabar ficando viciada nisso. E foi quando a gente meio que deu um start, voltamos, demos uma recuada, foi quando eu comecei o tratamento com Zoladex, pra gente começar a tentar a liberação com o plano de saúde para mim fazer essa cirurgia, porque eu precisava fazer imediatamente. Só que plano de saúde é complicado. A gente acaba perdendo tempo, e
tempo tempo de ter uma qualidade de vida, porque a gente perde tempo esperando eles liberarem. No meu caso, eu acredito que eu só tenha conseguido fazer essa cirurgia porque eu sou advogada e eu fui atrás dos meus direitos. Senão, sei lá, se hoje eu teria feito essa cirurgia. Porque Sim. foram muitos meses, na verdade foi mais de um ano esperando para liberar, que eu acredito que foi até por isso que tenha cometido o meu rim, porque foi muito tempo e a gente ficava tentando fazer esses tratamentos para eu parar de sentir dor, mas a gente não sabia como que realmente estava lá dentro. Então foi bem difícil. Eu imagino. Eu também tive focos de endometriose, né? Não chegou a ser assim como Profunda, né? o seu caso, mas a dor era surreal. E até de sentar, né? Até pra gente sentar, Sim. incomoda. E dá enjoo, enfim, dá vários sintomas, né? Vários efeitos da endometriose. Doutora, a gente estava conversando ali ainda agora, né, atrás dos bastidores, que a doutora Aniele teve erros no tratamento, né? E isso também é muito importante a gente levar essa informação para várias mulheres, porque a gente confia ali, né, no profissional, mas a gente sempre precisa ter, de repente, uma segunda opinião, né? Para que não aconteça como aconteceu com a Aniele. Fala pra gente o que a gente estava conversando, para que as pessoas saibam. Então, quando eu descobri a doença, a ginecologista que me atendeu, ela não atendia portadores de endometriose. Ela falou, Aniele, eu aconselho você procurar algum médico especialista. E aí foi quando começou a minha busca. Eu fui em 2 médicos, mas sabe, aquela confiança, assim, parecia que estava tratando a doença de qualquer jeito e era algo novo para mim, que eu precisava de alguém que me auxiliasse. E eu não estava sentindo aquela entrega do médico. E aí eu comecei a procurar. E eu vi que tinha um médico que atendia o meu plano. E aí, vou nesse médico. Uhum. Só que eu acredito que foi meu maior erro. Porque ele apenas olhou meus exames e falou que eu tinha que fazer a cirurgia para ontem, se eu quisesse engravidar algum dia na vida, ou se eu não quisesse, ele já tirava tudo de mim. E eu, apavorada, assustada com tudo que eu tava vivendo, não pensei, cara, preciso de uma segunda opinião. Não, eu já fui lá, fiz a cirurgia com ele, e ele sozinho, o médico sozinho, não tinha equipe médica, era só ele. E diferente da segunda vez que eu operei, que eu tinha toda uma equipe, tinha vários médicos comigo me atendendo, e fez mais resultado. Tanto que da primeira vez que eu operei com esse médico, em menos de um ano que eu fui refazer os exames, estava pior do que antes de eu operar. Então, os médicos acreditam que ele fez aquela cirurgia Branca. superficial, né? Tirou o que ele estava vendo e esqueceu o que tem por trás, porque os focos, eles ficam por trás do ovário, do útero, de todos os nossos órgãos. E como a minha endometriose é uma endometriose que tinha várias partes do meu corpo, eu acho que tinha que ser um trabalho realmente de equipe, de alguém que conseguisse enxergar com ele, porque 2 olhos só não vão conseguir enxergar todos os focos que eu realmente tinha. E aí foi quando eu realmente senti a doença, porque foi quando eu comecei a ter as piores crises que eu tive em toda descoberta. Eu não entendia porque eu tinha feito uma cirurgia em menos de um ano, acho que fazia uns 8 meses, e eu estava sem tomar anticoncepcional porque eu estava tentando engravidar. Uhum. E aí eu não conseguia engravidar, tomava todos os remédios que ele passava lá, que era para ajudar a ovular. Ia lá com o médico que fazia a ultrassom e o médico sempre me falava, nossa, Aniele, tá perfeito, tem vários óvulos, isso aqui talvez tu consiga até ser gêmeos. E assim, me dava um ânimo, né? Só que depois de ir lá fazer o beta negativo. Eu não consegui entender, porque eu fiquei quase 6 meses nisso e não consegui engravidar. E aí foi quando deu um alerta, eu conversei com um grupo que tem umas meninas que são portadoras de endometriose, e uma delas conseguiu engravidar e também tinha uma endometriose bem profunda. E aí ela falou, Aniele, só pede dele para fazer uma esterossalpingografia, que é para verificar as trompas, que tuas trompas podem estar obstruídas, por isso que tu não tá conseguindo engravidar. E ele se negava a dar.
essa solicitação. Ou seja, teve um erro médico aí, né? Teve. Foi constatado? Assim, eu não quis ir a fundo porque mexeu muito comigo, psicologicamente, sentimentalmente, assim, foi bem difícil. Então, assim, todos assim, meus amigos, os meus conhecidos que falam, tu deveria ter processado ele, você é advogado e tal. Só que mexeu tanto comigo que eu falei assim, eu sou católica, sou praticante, então assim, eu falei, eu vou entregar pra Deus. Porque se foi da vontade dele, é pra ser assim, então eu deixo nas mãos de Deus, que deu o que ele merece ser dado. E aí eu não fui investigar assim, se foi um erro médico dele, mas eu acredito que sim, porque depois você teve um outro acompanhamento, foi, né? E os outros médicos que me acompanharam também acreditam que teve esse erro, por isso que as trompas ficaram obstruídas e tal. Talvez quando ele foi fazer o exame da... A histerosalpingo? Não, o que faz na cirurgia. A laparoscopia. A laparoscopia, ele talvez não tenha olhado as trompas, deixado passar as trompas. Entendi. Aí, a partir dali, então, você começou, quando você trocou de equipe, você começou a ter realmente um resultado, né, positivo. Sim, graças a Deus, em 2024, eu operei com a outra equipe médica, estava muito bem assistida, e já faz 1 ano da cirurgia, e hoje eu tenho uma qualidade de vida, eu não sinto mais dores, eu sou outra pessoa, porque antes deles eu vivia com dor, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia me exercitar, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu tava aqui contigo conversando e começava umas fisgadas, aí irradiava pra minha perna e irradiava pro meu cóccix e pra lombar. E era assim, horrível. Angustiante, né? Angustiante, porque eu tomava 6 remédios e não passava. Nossa. E doutora, então assim, realmente pode ter essa dificuldade de engravidar, né? A mulher pode ter essa dificuldade de engravidar, ou ela não engravida com endometriose. Explica pra gente como é que funciona. Não é que ela não engravide, ela vai ter dificuldade de engravidar. A gente tem que lembrar que a endometriose é uma doença inflamatória crônica, né? Então o fato, como até a Aniele comentou, que ela estava fazendo medicamentos para estimular a ovulação, o médico via na ultrassom que ela estava ovulando, mas a gravidez não é só ovular. Você tem que ter todo o seu ambiente preparado ali para gerar uma vida, né? Então tem que olhar como é que está a cavidade endometrial, se não tem processo de inflamação. Querendo ou não, a fecundação é feita na trompa, né? Então o ovário sai, o óvulo sai do ovário, encontra com o espermatozoide na trompa, e depois é que ele desce para ser implantado no útero. Então, se você não tiver uma trompa pérvia, né, uma trompa saudável, não vai existir ali a questão da gravidez. Então, não é um diagnóstico definitivo. Você está infértil, nunca mais você vai conseguir engravidar. Você vai ter uma dificuldade. E é sempre importante, a gente estava conversando antes, né, de ter essa abordagem multidisciplinar, de você ter um olhar como um todo. Não é só o ginecologista. Você tem que entrar com a questão de estilo de vida, né, um nutricionista para também te guiar ali com relação à suplementação, mudança de estilo de vida, atividade física, que é importante para a gente liberar citocinas, pró-inflamatórios, para diminuir aquele estresse oxidativo que fica dentro do ambiente do útero e propiciar lá na frente a implantação ser correta, o embrião gerar aí uma vida saudável. Entendi. Então a questão da alimentação também é muito importante no tratamento da endometriose. Sim. Né? E tem alimentos que não são permitidos de jeito nenhum também, como, sei lá, carne, que é muito inflamatório. É isso? A gente sempre pede eu sempre falo, né, para os pacientes tentarem sempre dar uma olhada, né, hoje em dia a internet está ali para facilitar um pouco a nossa vida, dieta do Mediterrâneo. A gente não consegue ter uma dieta tão boa porque a nossa alimentação, né, os peixes daqui são diferentes lá da questão da Europa, mas a gente tentar seguir um pouco de dieta anti-inflamatória já ajuda muito, porque a gente reduz esses focos de inflamação que tem da endometriose e melhora as dores. Já tive pacientes minhas que não precisou ficar com bloqueio de menstruação, com anticoncepcional, só com a alimentação e estilo de vida ela conseguiu ter um bom controle da doença e consegue viver normalmente, né? Então sempre tem que ter essa parte da alimentação, quem tem intolerância, reduzir um pouco a questão do glúten, porque isso vai também te deixar um pouco mais inflamado, isso pode piorar o quadro de dor.
Entendi. Entendeu? E a questão da dor ali no ato sexual, já é um sintoma para endometriose? Sim. Já pode, pacientes que não um certo desconforto pode acontecer, né, independente da posição, se estiver faltando um pouco de lubrificação ali na hora do ato sexual, mas constantemente você sentir dor durante a relação, que não melhore com mudança de posição, tem que prestar atenção, tem que fazer uma investigação, não desvalorizar, né, quando o paciente falar que realmente ela sente dor, que incomoda, que atrapalha a vida dela, tem que investigar que tem alguma coisa ali, o corpo está dando sinal de que tem alguma coisa alterada e tem que investigar. Entendi. E, Aniele, a gente sabe, assim, a gente tem uma noção, né, de como foi difícil, mas em algum momento você se sentiu desacreditada? Em que momento, na verdade, desse processo de descoberta, tratamento? Queria que você dividisse isso com a gente também. Então, muitas vezes, às vezes eu chegava na emergência, principalmente eu me senti mais desacreditada nas crises, porque eu chegava na emergência e teve uma certa vez que um médico que eu nunca tinha sido atendida por ele, ele olhou pra mim e falou assim: tu tem certeza que você tá com dor? Isso não é psicológico? Aí eu tava com tanta dor, eu queria ter dado uma resposta mais objetiva pra ele. Só que eu falei: moço, eu te garanto que não é psicológico, porque se fosse psicológico eu não estaria aqui. Eu estaria procurando outro médico. A dor que eu tô sentindo agora é algo que eu vim atrás de algo para passar ela. Tentei de diversas formas em casa, tomei os remédios receitados pela minha médica e não passou. Por isso que eu vim aqui, porque eu sei que aqui tem algo que vai ser mais forte do que eu tô tomando em casa. E ele não queria passar os remédios mais fortes, ficou insistindo e tal. E aí foi bem difícil esse dia. Eu saí de lá triste, assim, porque eu fui atrás de conforto, de tentar aliviar a minha dor. E eu saí de lá, acho que até pior do que como eu entrei. Não de dor, a dor se foi, né? Passou. Mas é mais psicológico mesmo. Porque a gente fica assim: meu Deus, eu tô com dor e como é que eu vou fazer pra passar se nem o médico tá acreditando em mim? É aquela questão que eu falo que às vezes falta empatia, né? A dor só sabe quem sente, né? A gente sempre fala que a dor é subjetiva, que pode ser dor pra mim, pode não ser pra você, mas você nunca pode menosprezar o que ela tá sentindo, né? Porque ela que tá, não é você que tá no lugar dela sentindo ali as dores, né? Que estão incomodando. Se realmente pra você ir num pronto-socorro, a nível de ir a pronto-socorro, é porque realmente tudo que você já fez em casa não amenizou, né? Então, às vezes, acho que falta um pouco mais de um cuidado, um olhar mais detalhado e principalmente a empatia. Principalmente a empatia, exatamente. E aí, eu voltei pra casa me sentindo muito mal e nem querendo mais voltar naquele hospital, que era um hospital que eu ia sempre. Eu até já conhecia a maioria dos médicos, porque eu ia tantas vezes lá. E a maioria já me conhecia, tanto que tinha alguns que, ao me ver, eles já falavam: leva ela pra lá, pra salinha de repouso, que tem uma cama, leva ela pra lá que eu vou direto atender ela lá, porque eles já sabiam que eu não tava lá brincando, eu tava realmente com dor. Sim. E nesse dia eu me senti muito mal, assim, muito triste e desacreditada. É como se eu estivesse mentindo a minha dor, inventando a minha dor, né? E não, era uma dor que me causava muita tristeza, porque eu não conseguia ter uma qualidade de vida, eu não conseguia trabalhar direito, eu ficava preocupada: meu Deus, eu vou acabar sendo demitida do meu trabalho, porque todo dia praticamente eu tô saindo do trabalho para ir para emergência. Assim, as pessoas entendem, mas chega uma hora que começam a desconfiar: realmente, será que ela tá com dor? Infelizmente, né? Então, até no trabalho é difícil, né, para validarem essas dores, essas dificuldades, porque, nossa, como a mulher sofre, né? Sim. Porque ela vai com dor trabalhar, aí precisa sair para ir pro médico, aí tem endometriose, tem o climatério. Então, assim, meu Deus. E a gente precisa ter esse olhar para as mulheres, né? Porque é difícil, é muito difícil. Você mesmo falou que tem horas assim que eles acabam não acreditando mais, né? Sim, mas graças a Deus, eu até agradeço a Deus por ter um chefe assim humano
e que ele entendia a minha doença, e ele falava, Anny, não se preocupa, se tu precisar ir, pode ir, se tu precisar, quando eu operei, que eu precisei ficar afastada, eu fiquei quase um mês afastada, e depois eu tive que voltar para o hospital, porque eu tive uma intercorrência, que o medicamento estava fazendo mal, e aí eu precisei ficar acho que 2 semanas internada, porque não estava fazendo efeito o analgésico. Isso. E aí ele, não, ó, você só volte pro escritório quando você estiver bem, se tu tiver com dor, não volta, fica tranquila, fica em casa, assim. E eu não sei se em outro local eu seria recebida dessa forma, Sim, entendeu? Porque muitas mulheres passam por isso, né? Realmente afeta ali o dia a dia, essas dores, enfim. E doutora, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar um pouco do tratamento, a gente já falou um pouco, né? Mas assim, vamos falar de uma forma mais objetiva para que as mulheres que estão assistindo, que estão passando por isso, consigam ter esse caminho agora e ver que tem esperança, né? Que tem ali um tratamento adequado. Qual é a dica que você dá, assim, para as mulheres que estão passando por isso, que já tem ali um sintoma? Hoje eu falo que a gente tem várias opções, né, de tratamento. A gente pode entrar com a linha dos métodos hormonais, né, os contraceptivos, que isso vai melhorar um pouco o quadro de dor e a gente evita que a doença se prolifere ainda mais. A gente pode também usar alguns anti-inflamatórios, alguns analgésicos, geralmente durante a crise, para amenizar um pouquinho mais a dor. Em alguns casos, né, como foi o caso da Aniele, é preciso fazer a cirurgia laparoscópica quando são já casos mais graves e quando se tem aquele desejo de engravidar. Se está com dificuldade de engravidar, tem que investigar que pode ser uma endometriose ali. E o que eu sempre gosto muito, né, que é essa abordagem integrativa funcional. Mudança de estilo de vida, suplementação, a parte de atividade física, né, um acompanhamento nutricional, controle do estresse, tudo isso vai ajudar. E fisioterapia pélvica, eu acho que esse combo acaba melhorando muito a gente evitar a progressão da doença, deixá-la meio que estagnada ali e melhorar a qualidade de vida. Então, é liberado fazer academia, atividade física. Não tem nenhuma contraindicação. Adolescente que tem um fluxo intenso, pode fazer atividade física, começar ali desde já para evitar, né? Porque ajuda, Sim. Né? Atividade física ajuda, então não tem problema. Não tem problema nenhum. E Aniele, depois que você acertou no tratamento, né? Você é linda, maravilhosa. Obrigada. É jovem, né? Então, assim, conta pra gente, depois que começou a mudar o seu estilo de vida, o que veio de É exatamente melhoria. como a doutora falou, mudança de estilo de vida. Depois que eu comecei pra academia, mudei totalmente minha alimentação. Hoje em dia eu sou 0 carne vermelha, não como leite de origem animal, só leite vegetal. Não evito assim ao máximo o glúten, porque o glúten ele dá uma estufada na barriga e fica com aquela sensação de barriga de mulher grávida, sabe? Então assim, depois que eu tive a orientação também, como ela falou, é todo um complemento, médico, nutricionista, várias pessoas ajudando, deu certo, que é a alimentação saudável, sem glúten, sem leite, sem carne vermelha, aí academia, todos os dias eu vou para academia, investir num personal para me ajudar, porque querendo ou não, a gente malhando sozinha, não é a mesma coisa de ter alguém lá, faz assim, vai mais pesado e tal, e a gente sempre, vou fazer um mais treininho leve, fofinho. A vida. Mas é isso, mudança de vida, mudança de alimentação, fazer ter um acompanhamento com o nutricionista é de suma importância, porque ele vai suplementar o que falta na gente, o que precisa melhorar. Então, assim, é um combo, como a doutora mesmo fala. O famoso, o básico que funciona, né? A gente não precisa fazer nada muito mirabolante. Fazer o básico melhora, né? A parte da suplementação que a Aniele falou é interessante, porque nem tudo a gente consegue pegar, né? Absorver, dependendo de como que tá, se tem desbiose intestinal, se tem alguma alteração intestinal, vai ter prejuízo na absorção de alguns nutrientes pela alimentação. Então, a suplementação entra como um complemento. A suplementação também não é o milagre que vai resolver a vida. Ele é um complemento de tudo que a pessoa já está fazendo, né? Então, tem uns bem interessantes que são anti-inflamatórios, né, antioxidantes e dá um suporte melhor para diminuir essa questão da inflamação da endometriose.
Muito bom. E para quem não sabe, a doutora Janaína, junto com a doutora Tabata Chagas, né, foram as médicas que me auxiliaram aí antes da gravidez, passando o tratamento adequado, fez todos os exames. Então, assim, eu vou ser eternamente grata a toda essa ajuda. Você é maravilhosa, é linda demais. E eu consegui engravidar e eu tinha foco de endometriose também. Então, assim, eu costumo falar que o Benício foi, assim, um milagre, porque foi aquele tempinho para eu engravidar e depois já entrei no climatério. Então, foi só mesmo aquele tempo para eu engravidar. Então, todo mundo tem os seus desafios, né? E acredito que você já está no caminho certo para daqui a pouco você também realizar seu sonho, né? Amém, realizar se Deus quiser. as coisas que você deseja. E eu quero agradecer imensamente vocês por estarem aqui, né, passando essas informações para várias mulheres que precisam. Muito obrigada mesmo. E dê a sua mensagem, por favor, deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É um assunto importante que merece ser abordado por pessoas que convivem com a doença, porque às vezes fala só rapidamente, tá com cólica, endometriose. Mas não, a gente precisa abordar realmente a doença em si, o que precisa ser feito, onde precisa ser melhorado. E para as mulheres, né, que descobriram que estão com endometriose, é difícil. Mas se você mudar a sua qualidade de vida, se você tiver uma alimentação saudável, vai conseguir sim viver sem as dores. Que eu sou um exemplo vivo, né? Eu sofria muito, mas hoje, graças a Deus, eu não sinto dor alguma. Eu tenho qualidade de vida, eu consigo trabalhar, me exercitar, me divertir e ser saudável, que é o mais importante. Que bom. E você, doutora, deixe também a sua mensagem para quem está nos assistindo, né? Mais uma vez, né, agradecer o convite e reforçando o que a Aniele falou, realmente é um tema que a gente precisa debater, né? Às vezes as dores são muito menosprezadas pelos profissionais, então assim, você que sente dor forte, né, durante o ciclo menstrual, tem algum sintoma com relação à dor a manter relação, né, dor incapacitante, procure um acompanhamento médico especializado, né, investigue a sua dor, não conviva com aquele fato de que dizem que sentir dor é normal, né? Procure um atendimento o quanto antes para a gente sempre melhorar a qualidade de vida, o paciente conseguir ter ali a questão do desejo reprodutivo e lembrar que sempre a conduta, o tratamento não é uma receita de bolo, né? Ele é individualizado de acordo com cada caso, os sintomas da paciente, a idade, principalmente também a questão do desejo reprodutivo. Muitas vezes a pessoa fala que a cirurgia vai ser curativo e você acaba, né, piorando mais ainda ali o que poderia ter sido antecipado e ter melhorado. Então, né, mulher que sente dor durante o ciclo menstrual muito forte, procura sempre o atendimento, né? E mais uma vez, obrigada, precisando, tô sempre por aqui. E deixe o seu Instagram, suas redes sociais, seus contatos, para quem precisar entrar em contato com você, precisaria né, um acompanhamento mais, um olhar mais integrativo, né? O meu Instagram é @DRA, né, doutora Janaína Góes, com 2 S no final. E você também, Aniele, deixa os seus contatos, né, para as mulheres que querem entender mais sobre endometriose. Eu sempre falo, né, se descobriu endometriose, pode me mandar mensagem, já ajudei várias meninas, compartilhei a minha vivência com a doença. Então é isso. Se você sente dores intensas, não ignore. O seu corpo fala e você merece ser ouvido. E não esqueça de compartilhar esse episódio com outras mulheres, né? Porque informação pode salvar vidas. Não esqueça, se você sente dores intensas, não ignore. Seu corpo fala e você merece ser ouvido. E esse foi mais um episódio do Entre Elas. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, o Diário da Capital e Entre Elas Programa.